Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o João, sejam muito bem-vindos ao canal Desafios de Clio. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os principais pensadores do iluminismo e quais foram as suas contribuições para a nossa sociedade hoje. Se você não conhece o nosso canal, seja muito bem-vindo. Eu já vou pedir para você se inscrever aí embaixo e ativar a notificação, para você não perder as próximas notificações. Tem paródia de Revolução Industrial vindo aí. E já deixa o seu like e comenta aí embaixo para mim alguma coisa, uma sugestão de vídeo, alguma coisa que você gostou, que você não gostou. Fica à vontade, o comentário é de vocês e eu vou ter o maior prazer em responder. No vídeo passado a gente falou de toda essa construção social que o iluminismo vai trazer, esse rompimento com o antigo regime. Se você ainda não viu o vídeo anterior que eu soltei hoje mais cedo, dá uma olhadinha aí no card, volta lá e depois você vem aqui. Então, o iluminismo, eu gosto muito de utilizar a periodização do iluminismo, que vai ser justamente o que vai dividir o que vem daí para frente e o que vem antes. E eu gosto de usar a nomenclatura de um historiador espanhol chamado Josep Fontana, que ele trabalha com o conceito de que o iluminismo ele começa com a Revolução Gloriosa em 1689 e a transformação do regime político na Inglaterra, e o fim do iluminismo seria justamente com a Revolução Francesa e em 1789. Então seria uma janela aí de tempo de 100 anos, onde esses pensadores iluministas vão estar pipocando na Inglaterra, na França e outros lugares. Os que tiveram maior propriedade, maior relevância vão ser os franceses. Óbvio, a gente vai falar do Adam Smith, mas a maior parte dos caras que a gente vai falar hoje serão franceses, certo? E principalmente, dentro dessa janela de tempo, entre 1689 e 1789, vai ser justamente o processo de implementação dessa mudança social e é marcado pelas duas grandes revoluções burguesas, né? A gloriosa e a francesa, que marcam justamente o fim daquele embate entre o mundo feudal, o mundo do atraso e a implementação plena da sociedade capitalista como a gente conhece. Falando um pouquinho do iluminismo. A gente vai falar de três grandes correntes de pensamento do iluminismo, tá? Lembrando que isso é concomitante tanto para a filosofia como para a história. Então, fica à vontade aí para deixar o seu comentário. Então, vamos lá. Dentro do iluminismo, a gente vai ter três áreas que a gente vai falar no vídeo de hoje. Iluminismo cultural, o iluminismo econômico e o iluminismo político, certo? Por que eu falei que os franceses terão mais relevância? Porque as ideias estarão circulando ali, eles vão ter os cafés, os debates, as academias, onde a galera vai poder debater essas transformações sociais e justamente repensar a França enquanto um novo modelo de regime político que não tenha mais a figura de um rei autoritário, o rei sol, e toda aquela pompa e tudo mais, e toda aquela discussão de sociedade estamental que você tinha na França. Então, os iluministas franceses eles terão uma relevância muito maior por conta até do final desse período do iluminismo, que vai ser a Revolução Francesa. Iluminismo cultural. A gente começa falando do impacto da cultura, de como que esse pensamento iluminista ele vai sair daquele debate dos cafés, dos físicos, dos caras que testavam, que experimentavam e faziam tudo bonitinho, até chegar na população comum. Você vai ter dois filósofos principais, o Diderot e o D'Alembert. Eles vão ser tipo Chitãozinho e Chororó, cara. Eles vão ser dupla para fazer uma das melhores ideias que nós tivemos ao longo da nossa existência humana. A ideia do iluminismo é superar as trevas da ignorância com a luz do conhecimento prático. Se nós não tivermos como registrar esses conhecimentos, o que vai acontecer? Se nós não tivermos um grande livrão do mundo, o livrão de todo o conhecimento possível do mundo, a gente está ferrado. Então, eles vão trazer essa discussão no sentido de organizar uma coletânea de livros, que ficou conhecida como enciclopédia, que iriam trabalhar de vários temas, desde temas filosóficos, políticos, econômicos, sociais, históricos, culturais, musicais, artísticos, que seriam temas mais acadêmicos, temas mais universitários, aquela discussão toda da produção de conhecimento dentro das universidades, dos cafés e de todos aqueles debates públicos que você tinha, e o conhecimento prático do dia a dia. Pelo amor de Deus, a gente não vai entrar na discussão daquele notório saber que alguns seres de luz tentam implementar hoje em dia. Ou terraplanismo, essas baboseiras de enfiar régua na janela e ficar observando a terra plana.
A gente vai entrar numa discussão de o cara é agricultor, o cara é um pedreiro, o cara é um ferreiro, o cara é um marceneiro, o cara ele é um vidraceiro, ele tem algum tipo de ofício. E esse ofício ele aprendeu, ele tem um conhecimento prático ali. Lembra? O iluminismo vai trabalhar com o conceito de razão prática, não só a que é testada em laboratório, mas uma experiência prática de conhecimento vivido. Então, eles também vão passar não só a coletar esses acadêmicos, esses pensadores, que vão trazer vários conhecimentos acadêmicos que são consagrados e revistos até hoje, até o cara simples, até o cara que era um pedreiro, o cara que era o melhor pedreiro que você tinha na região, o cara que era o melhor vidraceiro da região. Você vai tentar descobrir como que o cara usava o conhecimento prático dele na produção do ofício dele. Então, a enciclopédia tinha essa função. Óbvio, sem a pretensão daquele tecnicismo absurdo, mas a ideia de você poder salvar todos os conhecimentos do mundo. Eu tenho quase certeza que esses caras iam ter uma epifania com a internet. Porque a internet, quando ela surge, ela substitui essa mídia física da enciclopédia. Inclusive, a enciclopédia é vendida até hoje. Não estou fazendo jabá, mas ela é vendida até hoje. E a ideia da enciclopédia de armazenar todos os conhecimentos do mundo, você passaria por um crivo acadêmico. Você não seria, hoje eu estou a fim de falar sobre a invasão a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão. Hoje eu quero falar sobre vacinas. Não, hoje eu sou especialista em marketing digital. Não era. Não é nesse sentido que a internet banalizou a produção de conhecimento. Mas aquela ideia de que o conhecimento deveria ser universal e para todo mundo. Lembra aquela ideia do Isaac Newton que a gente falou no vídeo passado. Óbvio, não estamos sendo ingênuos aqui de virar e falar assim, nossa, a Dona Maria, dona de casa, vai conseguir entender o que é o conceito de evolucionismo do Lamarck porque ela leu a enciclopédia. Bom, pelo amor de Deus, não vamos ser ingênuos de falar que a Dona Maria vai ter esse acesso, primeiro porque o analfabetismo ele era gigantesco em vários países do planeta. Então, o analfabetismo ele vai ser uma barreira que vai sendo superada ao longo do século XX. Então a gente não vai também ser ingênuo e falar, nossa, agora todo mundo tem acesso a livro, todo mundo vai ler, todo mundo vai ser pensador, todo mundo vai conseguir produzir seu conhecimento. Não. Indo agora para o segundo campo de análise do iluminismo. Iluminismo econômico. O iluminismo econômico ele vai trabalhar com uma análise pensando as transformações da economia num sentido mais racional, iluminado, efetivo e toda essa discussão. Bom, dentro do iluminismo econômico, a gente vai ter duas correntes principais, que vão ser os fisiocratas, que são um grupo de franceses, são vários pensadores, eu não vou ficar aqui citando todos eles, porque geralmente as pessoas trabalham com os fisiocratas como um bloco só. Óbvio, cada um tem a sua contribuição, mas a essência do pensamento dos fisiocratas vai ser o seguinte: da onde vem a riqueza das pessoas? Da onde que vem a riqueza de um país? Vem da terra, porque a terra gera alimento, alimento mantém as pessoas vivas, que são a grande sustentáculo da sociedade, são o grande sustentáculo da sociedade. Então, você trabalha com o conceito de que a ideia, o Estado tem que garantir que a terra se mantenha produtiva e que tenha gente para produzir alimento, porque se não tiver gente para produzir alimento, a sociedade acaba. Então, os fisiocratas vão colocar que a terra, o Estado deveria ser um interventor no sentido de garantir que essas transformações todas que a sociedade está vivendo no século XVIII não sejam implementadas ao ponto de garantir a extinção da humanidade. Óbvio, a gente está tendo um processo de reação. Lembra, a indústria não é um processo que num primeiro momento a galera vai falar assim, uau, nossa, a indústria chegou, vamos pedir um iPhone 200. Não, não é. A indústria ela surge, mas leva ao progresso e ao mesmo tempo tem resistência a esse progresso, né? Então, essa é a galera dos fisiocratas. Na sequência, a gente vai falar um pouquinho do Adam Smith, o grande terror das internets. E por que eu tô falando isso? Porque a galera esquece de contemporizar algumas coisas, como eu tô falando desde o vídeo anterior. Esses pensadores do século XVIII, eles estão pensando uma sociedade totalmente absolutista e totalmente dependente da figura do rei. Então, quando o Adam Smith ele vai lá nos seus dois principais textos, as suas duas obras-primas, O Riqueza das Nações e A Mão Invisível do Estado, são dois textos separados, ele vai trazer algumas ideias que são importantes para a gente poder trabalhar. Uma das maiores contribuições vai ser
pela primeira vez, vai se pensar a economia de uma forma sistemática. Ou seja, você vai ter leis universais que garantem o funcionamento da economia. Então, você vai ter a ideia de concorrência, a ideia de mercado, a ideia de imposto, a ideia de preço. Você vai criar uma série de conceitos que são essenciais, que para nós já está posto na nossa sociedade, que o Adam Smith vai virar e falar assim, olha, a gente tem que sistematizar isso tudo para a gente poder entender como é que a economia funciona. Não adianta eu virar e tirar da minha cabeça que... Não! Então, a primeira das grandes contribuições do Adam Smith é essa. Segunda grande contribuição, ele vai trazer a ideia do liberalismo econômico, né? Liberalismo econômico, o raiz, não é esse Nutella aí que a galera fica falando na internet, não. Ele é do raiz. Qual que é a diferença? Ele vai acreditar, ele está fazendo uma crítica absolutamente restrita à discussão que o rei, no século XVII, no século XVI, no século XVIII, vai ser o cara que vai interferir demais na economia. E interferir demais até no sentido pessoal da palavra. Por exemplo, o primo do rei tinha um comércio de roupas. E o Zezinho tinha também um comércio de roupas. Mas o Zezinho não poderia vender porque o rei concedia o monopólio, né, pro primo dele. Então o primo dele era o único que tinha autorização para vender roupa. Ah, mas e o Zezinho? Ele já investiu todo o dinheiro dele, ele faliu a família, pegou empréstimo no banco. De acordo com o absolutismo, o Zezinho não podia vender porque quem sobrepujava tudo isso era a figura do rei. Com o cenário do Adam Smith, ele vai dizer o seguinte: quando ele fala a economia se regula sozinha, não é no sentido de vamos deixar solto, é no sentido de eu posso ter o primo do rei, porque agora o rei não tem poder absolutamente nenhum. Eu tenho a figura do primo do rei e eu tenho a figura do Zezinho. Vamos garantir que as pessoas escolham qual que é o melhor produto, a qualidade, custo-benefício, atendimento, estrutura, estoque, né, durabilidade do produto. Então são uma série de questões que vão levar o consumidor, no final das contas, a escolher qual que é o produto que ele quer. Não vai ser o rei mandando... Não. Quando ele fala liberação econômica, é nesse sentido. O Estado ele vai ficar por trás dos panos, trazendo a discussão a respeito de que o Estado não vai interferir na economia nesse sentido, mas o Estado ele pode observar e tentar regulamentar de forma racional as coisas, né? Lembra do conceito de a racionalização da economia. Então o Estado passa a ser um Estado racional. E agora vamos voltar, atravessamos aí o canal da Mancha de volta para a França, e aí a gente vai falar um pouquinho da filosofia política. Dentro da filosofia política a gente vai trabalhar com alguns autores principais, certo? Bom, o primeiro deles vai ser o Voltaire. O Voltaire, ele era aquele cara que ele tinha amizade com os reis espalhados por vários países na Europa. Na Rússia, na Prússia, em outros estados germânicos. E ele era uma celebridade, ele era conhecido, ele ia dar palestra, ia no café, autografava, trocava ideia. Então o cara era muito famoso. E por ele ter amizade com toda essa galera, o Voltaire ele não era aquele cara que ia virar e falar assim, mote ao rei, corte a cabeça. Não vai. O Voltaire ele vai ser um cara extremamente moderado. Ele vai falar assim, olha, o rei não precisa sair do poder. Se o rei se reformular, se o rei se tornar uma figura mais iluminada, né? A partir do momento que o rei se tornar abençoado pela luz da razão e do conhecimento e da racionalidade, ele vai se tornar um bom governante. Então ele vai parar de cometer abuso, ele vai parar de ser intolerante, ele vai parar de mandar prender por qualquer motivo. Então, a partir do momento que o rei se tornar um déspota esclarecido, né, então um despotismo esclarecido é a junção dessas duas coisas. O rei esclarecido. O que é isso? O rei deveria se tornar um rei filósofo, promover debates acadêmicos, de conhecer mais coisas, ou simplesmente se ele achasse que ele era muito para isso, né? Eu não sou dessa área de filosofia, eu não quero ficar debatendo política, não. Eu vou chamar um gestor. Eu vou chamar um filósofo iluminista que entende da parada para ser meu ministro. Ele vai ser o meu super-ministro que vai entender de tudo que tá rolando. E aí o cara entraria nessa reforma ilustrada, né? O cara seria a luz da razão dentro do Estado e dessa política de governo. Bom, ao mesmo tempo, é importante a gente perceber esse detalhe que isso foi aplicado em
3 exemplos principalmente. Na Rússia, com a czarina Catarina II, na Prússia, né, a província mais industrializada do século XIX da Alemanha, inclusive foi responsável pela unificação da Alemanha no século XIX, clica aí no vídeo para você dar uma olhadinha. E ao mesmo tempo também, lá em Portugal, você teve Dom José I que instala um ministro, que vai ser o Marquês de Pombal, vulgo Marquês de Pombal, que vai iniciar as reformas que eram necessárias para o desenvolvimento de Portugal como um reino para essas novas portas da modernidade. E isso falhou um pouquinho, mas vale o vídeo próprio. Segundo conceito, ele acreditava plenamente na liberdade de expressão. Mais uma vez, toma cuidado que ele não está falando de virar e falar assim, olha, vamos sair na porrada se eu não entender você, eu vou sair divulgando mentira por aí. Não. O Voltaire está dizendo num debate acadêmico, civilizado, que você pode conversar com o outro e ter opiniões divergentes, você pode explanar sobre a sua opinião, mas você não vai atacar o cara só porque, sei lá, ele falou X, Y, Z, você não gostou e você vai para ataque pessoal. Não, você tem que debater ideias, né? Então a liberdade de expressão para ele é você trabalhar com o conceito de verdade, o conceito de razão e ao mesmo tempo você trabalhar de forma civilizada. Porque a partir do momento que você não é racional e não consegue entender o outro como um ser digno de ser ouvido por ter uma opinião diferente da tua, não existe liberdade de expressão. Então o conceito de liberdade de expressão para o Voltaire é justamente esse. Eu consigo ter um debate civilizado com as pessoas, um debate racional, e em cima disso eu posso trabalhar o conceito que eu precisar. Eu posso entender o ponto de vista do outro, né? Tem uma frase famosa atribuída a ele, posso não concordar com uma só palavra que disseres, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-la. Fecha aspas. Então, quando ele trabalha com esse conceito, ele está dizendo que liberdade de expressão é um princípio fundamental por debate de ideias, né? Não precisa dar cadeirada na pessoa que está debatendo, ou ir lá na internet, quem venceu o debate X? Não precisa. O debate é justamente para enriquecer essa discussão e não ser um ringue de porrada. E a terceira grande conceito para o Voltaire vai ser justamente críticas à igreja enquanto instituição, né? Ele não está fazendo um debate teológico, pelo amor de Deus. Ele está dizendo que a igreja não necessitava mais ter poder político como ela tinha em vários países e vários reinos espalhados por toda a Europa. Que ele dizia que a igreja ela fazia parte daquele grupo de instituições que vem aí do antigo regime e que mantiveram a sociedade naquele modelo estamental que nós temos ainda, por exemplo, na França do século XVIII. Segundo camarada, você vai ter o Barão de Montesquieu. Vou usar o termo Barão de Montesquieu porque é muito mais fácil você trabalhar com o nome do cara como todo mundo chama ele, certo? Bom, o Barão de Montesquieu ele vai ser um cara curioso. Por quê? O Barão de Montesquieu ele viveu na França do Luís XIV. Tinha uma baita de uma censura. As pessoas eram presas, enviadas para a Bastilha, que era a prisão política do rei. E você podia ficar lá morrendo, você podia ser executado, você podia morrer de alguma doença, você podia morrer de inanição, ou qualquer tipo de coisa cruel que poderia acontecer. Montesquieu, sabendo desse cenário de censura, prisão, tortura, morte, o que ele resolve fazer? Vamos falar contra o rei, mas vamos ser inteligentes. Vamos falar de um jeito que esses burros da censura, essa galera vai olhar no jornal, vai olhar no WhatsApp, não vai entender uma letra do que eu escrevi e eu não poderia ser preso por isso. Ele escreve um texto chamado Cartas Persas, onde ele vai utilizar uma metáfora, ele vai usar uma escrita, como se fosse ele mandando uma carta, ele imagina como se ele fosse um imigrante do Oriente Médio, e ele está mandando como se fosse um texto que foi publicado como se fosse um compilado de cartas, que ele está falando com um parente dele que está lá na cidade de origem dele. E ele cria toda uma estética com o calendário muçulmano, ele vai usar nomes muçulmanos para se referir às coisas, e ele é como se fosse um viajante estrangeiro falando sobre a França com o uso da metáfora para alfinetar o governo do Luís XIV, o Rei Sol. Inclusive, valeria um vídeo à parte só sobre, se vocês quiserem que eu faça uma série, comenta aí embaixo para mim fazer uma série sobre os reis absolutistas mais famosos aí da história, e a gente pode comentar aí sobre isso na sequência, fazer uma série aí pro canal. Bom, então o Cartas Persas nele ele vai criticar de uma forma bem sutil, né? Pai, afasta de mim esse cálice, de uma forma bem tranquila, os desmandos do Luís XIV. Então ele critica violentamente a censura, a perseguição, a tortura e o irracionalismo por parte do governo do Luís XIV. Na
Na sequência, uns aninhos mais tarde, ele vai escrever outro texto chamado Do Espírito das Leis. Nesse texto do Espírito das Leis, em um resumo também bem grosseiro, ele vai trazer 3 conceitos fundamentais aí para a nossa sociedade. O primeiro deles é a Constituição. A Constituição ela garantiria que não teria uma pessoa acima das outras ou que teria uma instituição melhor do que as outras. A Constituição seria o documento, a lei mais fundamental de qualquer país civilizado. Dentro da Constituição você regulamentaria a forma de governo, se ia ser um governo parlamentarista, presidencialista, semipresidencialista, ou se ia ter uma Câmara simples, ou um sistema bicameral, Câmara e Senado, se você ia ter um sistema federal ou unitário, um sistema... Então a Constituição ela cria uma série de arcabouços legais para a sobrevivência desse Estado moderno. Segundo ponto, a Constituição ela vai ser a defensora fundamental dos 3 poderes. O que são os 3 poderes? O poder legislativo é aquele que discute as leis, e aí você vai conectando a ideia de um filósofo iluminista no outro, a importância de você discutir com o outro, porque ele é um ser que merece ser ouvido, e não um ser que merece ser vencido, e que talvez a ideia dele seja um tesouro para melhorar a sua situação. E aí você pega a ideia do legislativo ser o local onde você debate as ideias, bota elas em prática, bota na Constituição, bota em leis complementares, projeto de emenda da Constituição, e você bota tudo isso para rodar, coloca para votação e é aprovado. Num sistema parlamentar, você manda isso para ser sancionado, ou num sistema presidencialista, você manda para ser sancionado pelo presidente. E aí, na sequência, você, no executivo, a figura do executivo bota isso em prática. Nos períodos que você teve parlamentarismo aqui no Brasil, o parlamento passava, o imperador só assinava, só sancionava ou vetava, e no caso dali dos anos 60, quando você teve lá aquele breve período onde o João Goulart estava com o primeiro-ministro, né? O primeiro-ministro, ele era o chefe do legislativo, que tinha mais poderes que o presidente só sancionava, né? Então, ao mesmo tempo, então, você tem esse processo, você tem alguma coisa que vai debater. E aí, então, no caso, a figura do presidente ou do rei, e aí vamos para o terceiro ponto daqui a pouco, segura o gancho aí, o rei, o presidente, então, ficaria com o caso do poder executivo, aquele que bota a lei para andar, que não vai ficar uma lei para inglês ver, né? Não vai ser uma lei que não vai ser posta em prática, que não vai ser fiscalizada. É uma lei que vai rodar e vamos botar em prática. É a lei que vai proibir o camarada de dirigir bêbado. No caso, você tem um terceiro poder, que é o judiciário. O judiciário vai ser um tribunal, que aí, dependendo da Constituição, ela vai determinar como que esse tribunal é formado. Se é por eleição, se é por escolha pessoal do chefe do executivo, se é por votação da Assembleia, se é por concurso, se é por aclamação, enfim. Cada país, cada Constituição vai ser única e vai determinar como que esse judiciário vai ser formado. Por quê? O judiciário, ele vai ser capaz de regulamentar e entender como que essa sociedade funciona e impedir que as pessoas transpassem essas leis fundamentais que são garantidas pela Constituição. E que essa Constituição também garantiria os direitos naturais que a gente falou do John Locke no vídeo passado, certo? E terceiro ponto, Montesquieu ele não era um radical. Montesquieu dizia, analisando todo aquele cenário do Luís XIV, aquela França absolutista, aquele cenário tóxico de intolerância, o Montesquieu ele vai falar o seguinte, o rei não precisa sair do poder, vamos colocar ele dentro da Constituição, vamos criar um sistema de monarquia constitucional, é um rei que segue a Constituição friamente. E que ele vai ser julgado pela Constituição como qualquer outra pessoa. Ele não vai ter, ele tem sangue azul, ele vai ser julgado diferente. Não, esse cara vai ser julgado como qualquer outro. Por quê? Um dos princípios básicos de qualquer Constituição deveria ser a igualdade jurídica para as pessoas. Então, quando ele traz esse conceito de monarquia constitucional, a gente coloca ele como sendo um dos menos radicais dos iluministas políticos. Ele vai ser também considerado um moderado. E nós passamos para o terceiro caso que é importante, que é emblemático, o terceiro pensador iluminista do século XVIII, que vale a pena a gente citar, que é o Rousseau. O Rousseau ele vai ser um pensador importante que vai trabalhar com política, com educação, a função do Estado, para que serve, como que serve, e a lei, enfim. E o Rousseau ele vai ter um processo muito importante, que ele vai ser o mais radical dos três. O
Rousseau, ele vai ser o cara também que ele é chamado de contratualista, certo? Ele vai dizer que o estado de natureza, o mesmo que a gente falou do John Locke e o mesmo que a gente falou do Thomas Hobbes, o estado de natureza, ele é o estado onde não tem o rei, não tem uma figura de autoridade. Ainda é uma sociedade muito primitiva, uma sociedade que está se desenvolvendo e que é quase uma anarquia, né? E ele vai dizer, tem uma frase emblemática dele, o homem é bom por natureza, a sociedade o corrompe. O problema não era a natureza do ser humano. O problema para ele seria que a partir do momento que a gente começa a conviver em sociedade, a grama do vizinho é sempre mais verde. E a gente passa a ser movido pelos nossos desejos, não porque nós somos ruins por natureza, mas a partir do momento que a gente olha para o outro, a gente se espelha no outro e a gente quer ter aquilo que o outro tem. Então a convivência nos corrompe. E aí o que acontece? Para o Rousseau, o que garantiria a estabilidade de uma nova sociedade pautada nesses valores dessa burguesia, vai ser justamente o papel do governo baseado no contrato social, que é a sua obra mais famosa e mais conhecida da filosofia política. Dentro do contrato social ele vai dizer o seguinte, ele vai estabelecer uma regra. O contrato social é quase como se fosse uma constituição, só que é uma coisa que é meio intrínseca e que as pessoas saberiam na prática. A gente pode chamar de constituição, mas teria uma pegada um pouco mais popular, né? A partir do momento que você tem um governo, esse governo ele assume um compromisso de defender os valores daquela sociedade burguesa. Então é um governo que vai defender a vida, a propriedade, as liberdades, ele vai garantir a racionalidade da vida das pessoas, debate, tolerância religiosa, tolerância de culto, liberdades mil. E ao mesmo tempo ele criava uma série de dispositivos para, por exemplo, virar e falar assim, olha, o povo, as pessoas que estão sendo governadas, elas podem virar e falar assim, olha, esse governo está muito bom, vamos continuar votando nele. Então o voto vai ser resgatado por ele lá do mundo antigo e até daquelas repúblicas Florentina, né, do século XIV, XV e da Holanda e tudo mais. Aquele conceito de que o voto seria importante para exercer esse papel. O voto seria a forma de você comprovar o teu contrato social. Não no sentido mecânico da palavra, mas no sentido de, se eu estou participando, se eu estou votando, é porque eu acredito que esse cara vai respeitar o contrato social que foi assinado pela Constituição. Então, para ele, o contrato social era essencial para garantir a estabilidade de uma sociedade civil com plenos poderes políticos, liberdades individuais e os direitos naturais e fundamentais de todos os seres humanos a partir do momento que eles nascem. Óbvio, isso é um ponto importante, né? A gente falar aqui que também o Rousseau também vai dizer nos seus textos que a população tem que apoiar o governo, mas ao mesmo tempo que um governo não atender mais às demandas, ele quebrar essa ideia de contrato social, a população pode e deve tirar esse governo do poder, justamente porque a partir do momento que esse não atende mais às demandas do contrato social, ou seja, é um governo que é genocida, que exterminou uma minoria, né? É o caso, por exemplo, do Holocausto, é o caso, por exemplo, do massacre armênio na Turquia em 1915, é o caso, por exemplo, do massacre no Congo belga implementado pelo Leopoldo II da Bélgica, né? Você traz toda essa discussão que ele está violando um direito natural, então as pessoas têm que ir para a rua protestar. Você está impedindo que as pessoas se aposentem, pensa aí, os protestos estão rolando na França com essa questão da aposentadoria. O povo tem que ir para a rua protestar e mostrar sua insatisfação contra um governo que viole os seus direitos naturais. Pô, mas o cara está aposentado, o direito natural diz o quê? De acordo com o John Locke? Você tem o direito à vida. Então, enquanto você está vivo, todo aquele arcabouço que você tem de direitos naturais, ele é seu até o seu último suspiro. E ele deve ser defendido até o último momento. Então, o Rousseau ele vai ser o cara mais radical. Ele acredita numa democracia participativa, né? Não representativa, que a gente depois pode entrar nessa discussão do século XIX em um outro vídeo, numa outra oportunidade. Um pouquinho rapidamente das consequências do iluminismo, né? O iluminismo ele vai trazer uma série de conversas, uma série de discussões de transformação política, econômica, social, de pensamento e tudo mais. Mas dois pontos importantes.
O iluminismo ele vai trazer aquela ideia de progresso, de evolução, de que a sociedade sempre estaria ascendendo na base da ciência. E isso introjetou na nossa sociedade de que daqui para frente é só para cima, né? O foguete não dá ré. Então, quando a gente pega e fala, olha, o iluminismo trouxe a ideia de progresso, a gente acredita cegamente que os avanços científicos sempre vão trazer as melhores coisas possíveis para a gente. Tomamos um balde de água fria lá em 1914 com a Primeira Guerra Mundial. Aí o pessoal fala assim, mas não teve guerra antes? Teve, mas da proporção e do massacre que veio, e todo aquele otimismo que vai ser gerado no iluminismo, né? Aquela ideia de, nossa, a ciência vai fazer a gente viver 1000 anos, a ciência vai poder fazer a gente falar com uma pessoa a longa distância, eu vou conseguir falar com meu primo Zequinha lá no interior da Antártida se eu tiver um telégrafo. Eu vou poder ter remédios para poder tratar todas as doenças, eu serei imortal Highlander. Todo esse otimismo some com a Primeira Guerra Mundial. Porque toda essa tecnologia, toda essa ciência foi criada para matar pessoas e todo aquele progresso foi por água abaixo. Todo aquele otimismo foi por água abaixo. Segundo ponto, a noção de progresso. Nossa, agora a gente vai para frente. Porque a gente só tem que ir em frente, a gente não pode recuar. Aquela ideia de que toda vez vai ter uma escala evolutiva. Isso não é muito bem verdade, né? O desenvolvimento de uma sociedade depende de uma série de fatores que podem ser positivos, podem ser negativos, mas que vão caminhar hora ou outra para frente ou para trás e que rompem com essa ideia. E a grande contribuição dessa ideia do iluminismo para a sociedade do século XIX vai ser justamente aquela ideia de que, olha, nós temos um modelo de progresso, nós somos o progresso. Todas as outras civilizações que não nos acompanham são atrasados, bárbaros e que devem ser ou doutrinados, né, o, entre aspas, fardo do homem branco, ou esses caras têm que ser exterminados. E a gente trabalha com o conceito de etnocentrismo e levar até a última consequência, que é o darwinismo social. Você vai virar e trabalhar com aquela ideia de que o cara é inferior porque ele é atrasado, ele não tem ciência, ele não tem tecnologia, ele não tem escrita, né? Então você parte desse pressuposto. E aí você pode explorar o cara, mata o cara e a gente vai mantendo o sistema de exploração como aconteceu no final do século XIX e do século XX. Outro exemplo muitos desses iluministas, eles trabalham com esses conceitos, essas ideias maravilhosas, liberdade, igualdade, direito à vida, direito à propriedade, mas só para as pessoas que eram consideradas europeias, pessoas brancas, pessoas cristãs, sejam elas católicas, protestantes, enfim. As outras pessoas não eram nem consideradas pessoas, porque junta-se essa discussão muito forte, né? E um outro ponto fundamental, o iluminismo, ele vai lançar as bases da nossa sociedade e que está sendo revisto até hoje, uma série de discussões que o iluminismo trouxe e que está sendo repensado para a gente poder retomar as rédeas da situação e nós passarmos a ser cada vez mais racionais, democráticos e dialógicos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Ele ficou um pouquinho mais longo do que eu esperava, mas espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilha com seus amigos e se inscreve aí no canal. Lembre-se sempre, dúvidas e desafios, chama a Clio.